A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos novamente à TV Viva Promessa. Você está no programa Evangelho em Foco 2024. Seja muito bem-vindo novamente. É uma alegria, é um prazer poder retomar esse espaço, poder retomar, falar com você, voltar a aprender a palavra de Deus, ou melhor, continuar aprendendo mais a respeito da palavra de Deus. E eu quero trazer aqui o nosso desafio de sempre, que é desafiar você e encorajar você a partir de agora, pegar aí o seu celular e mandar o link desse vídeo, dessa transmissão, nos grupos do seu WhatsApp, na sua igreja, para os seus amigos, para os seus conhecidos. Mande uma mensagem para eles e diga para eles que o Evangelho em Foco está de volta. Na nossa nova versão 2024, nós temos a alegria de poder voltar a esse espaço. Então, mande essa mensagem. Quero desafiar você, a sua igreja, o seu grupo de PG, seus irmãos. Manda lá. É sempre uma alegria e um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos felizes, animados, motivados por poder retomar esse espaço. Então, eu quero aqui louvar e agradecer a Deus pela sua vida, pelo privilégio que nós temos de voltar a esse momento e voltar a estudar a palavra de Deus. Você lembra onde foi que nós paramos no nosso estudo em 2023? Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos e hoje nós vamos começar um novo capítulo nessa carta. Nós vamos começar o capítulo 7. Então, eu já quero desafiar você a pegar a sua Bíblia e acompanhar. Pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, o seu caderno de anotações, para que você possa fazer as suas anotações, para que você possa pesquisar posteriormente, ou então mandar a sua dúvida para a gente aqui, para que nós possamos te ajudar nesse sentido, tá bom? Então, nós estamos recomeçando o Evangelho em Foco. E esse programa não faz sentido sem duas coisas, sem você e sem a palavra de Deus, sem as Escrituras. Amém? Vamos retomar o nosso estudo. Você está comigo? Vamos juntos. Já compartilhou? Já colocou nas suas redes sociais? Ótimo, maravilha. Então, faça isso e vamos seguir juntos aqui. Como nós dissemos, como eu disse, nós estamos agora no capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos. Apenas relembrando, Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Roma. O apóstolo Paulo ainda nunca tinha ido a Roma e ele está no fim da sua terceira viagem missionária e ele tem o desejo de ir até Roma pregar o evangelho. E para isso ele manda uma carta na frente dele, ele manda ali uma carta dizendo a respeito da sua teologia, dizendo a respeito do evangelho, dizendo a respeito daquilo que ele havia pregado durante até aquele momento no seu ministério. E por que Paulo faz isso? Porque algumas pessoas diziam que Paulo pregava um outro evangelho, Paulo era alguém que desprezava a lei de Deus. Então, algumas pessoas costumavam falar mal daquilo que Paulo pregava e ensinava. Então, Paulo envia uma carta na sua frente para que a igreja de Roma saiba a respeito da sua pregação, saiba a respeito daquilo que ele ensina, da sua teologia, para que possa receber Paulo ali quando Paulo chegar na cidade de Roma. Então, esse é o motivo pelo qual Paulo escreve essa carta. É para essa igreja que está lá em Roma que Paulo escreve essa carta. Paulo não plantou a igreja de Roma. Paulo não conhecia a igreja, nunca tinha estado em Roma. Apesar de conhecer muitas pessoas lá na igreja de Roma, ele nunca havia estado lá. Então é por isso que ele escreve essa carta. E até aqui nós vimos que Paulo ele vem falando a respeito de vários assuntos. Essa carta é um tratado teológico. Ela é extremamente importante. Então Paulo no capítulo 1 ele fala da condenação de todos os homens. Ele diz, olha, os homens estão condenados porque, apesar de terem recebido a revelação de Deus, eles se mantêm longe de Deus. Então ele fala da condenação humana. Ele fala do evangelho, que é a única maneira pela qual o homem pode ser salvo. Então,
Romanos capítulo 1, verso 16 é o texto básico daquele capítulo. Então, Paulo fala do poder do evangelho para salvar os homens. Se o homem não ouvir o evangelho, ele permanece na sua incredulidade, permanece condenado. No capítulo 2, Paulo fala a respeito dos judeus, que eles, apesar de terem recebido a lei de Deus, porém, por permanecerem incrédulos em relação a Jesus, a fé em Jesus para a salvação, também estavam em estado de condenação. No capítulo 3, Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os seres humanos carecem da glória de Deus. Todos os seres humanos precisam de salvação. No capítulo 4, Paulo dá um exemplo de justificação pela fé. Paulo dá o exemplo de Abraão e o exemplo de Davi. No capítulo 5, nós vimos que Paulo continua falando da justificação pela fé e ele fala do paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Ele dá um paralelo ali entre aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão em Adão. Aqueles que confiam em si mesmo para se justificarem e aqueles que confiam em Jesus para a sua justificação. No capítulo 6, Paulo fala a respeito da escravidão no pecado. Então ele usa ali o tema da escravidão para exemplificar que o homem sem Cristo, o homem não regenerado, o homem que não foi justificado, o homem que não crê em Jesus, esse é escravo do pecado. Paulo vai fazer ali então uma explicação, dizendo que aqueles que foram justificados, aqueles que foram alcançados pela graça, não são mais escravos do pecado. Eles foram libertos do poder do pecado. E porque foram libertos do poder do pecado, eles agora podem oferecer os seus membros, o seu corpo, todo o seu ser pode ser oferecido para praticar a justiça, para fazer aquilo que é para a glória de Deus, para a santificação. Muito bem, então nós chegamos no capítulo 7, que é o capítulo de hoje. Dei aqui uma resumida rápida para você do que é que Paulo tratou na carta aos Romanos até aqui. Agora, no capítulo 7, Paulo vai falar a respeito da nossa relação com a lei, em primeiro lugar, e depois ele vai falar a respeito da nossa relação com o pecado. Como que nós que fomos justificados e fomos perdoados do pecado, fomos livres da escravidão do pecado, mas como que nós lidamos com a culpa do pecado? Como é essa relação do salvo com o pecado depois de justificado em Cristo Jesus? Então nós vamos separar isso em dois momentos e, na verdade, nós vamos separar o capítulo 7 em três partes. Hoje nós vamos ver a primeira parte do capítulo 7, que vai do verso 1 até o verso 6. E aqui Paulo faz uma analogia para ensinar a nós a relação que nós temos com a lei e a relação que nós temos com Cristo. Ele vai usar a analogia do casamento. Ele vai falar a respeito de um casamento desastroso. Casamento desastroso que não deu certo. E que houve então da parte de Deus uma proposta, ou melhor, houve da parte de Deus uma ação graciosa para que nós pudéssemos então estar em aliança, em um casamento que fosse realmente uma bênção. E Paulo faz então aqui essa analogia do casamento. Então vamos ao texto para a gente entender o que é que Paulo está falando aqui. Bom, eu estou usando uma Bíblia na versão NVT, tá bom? Nova versão transformadora. E eu vou ler o texto para que a gente possa aqui estudar ele um pouco melhor. Romanos capítulo 7, do verso 1 ao verso 6, diz assim: Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei
e não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós e a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosa, cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus, podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Bom, o que Paulo está fazendo aqui? Ele havia dito, no capítulo 6, que nós fomos livres do poder do pecado. Ele havia dito no capítulo 6 que nós, porque nós fomos crucificados com Cristo e nós não estávamos mais debaixo do poder da escravidão do pecado, nós não estávamos mais também debaixo da lei. E nós vimos aqui o que significa essa expressão não estar mais debaixo da lei. Nós vimos que ela não significa que a lei não é importante, que a lei não serve mais, que nós não devemos mais obedecer à lei. Não é isso que significa. Significa que nós não estamos mais debaixo do poder punitivo, condenatório da lei. Porque fomos crucificados com Cristo, o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário, ele foi aceito por Deus como punição daquilo que a lei exigia por causa da nossa desobediência. Então, não estar debaixo da lei, no capítulo 6, significa que não estamos mais debaixo da condenação que a lei exigia para nós como pecadores. Muito bem. Agora, o apóstolo Paulo vai falar de uma outra coisa. Por quê? Ele vai falar a respeito da questão da frutificação. O que Paulo está dizendo no texto que nós lemos é o seguinte, que ele fala aqui de 2 casamentos. Ele usa aqui a analogia do casamento. Então, Paulo diz que nós aqui nascemos casados com a lei. Nós tínhamos uma aliança com a lei. Pensa num casamento, pensa numa mulher. O nome dessa mulher é Humanidade. Pensa que essa mulher, chamada Humanidade, está casada com um marido chamado Lei. O nome dele é Lei. Esse marido chamado Lei, ele é perfeccionista, ele é justo, ele é santo, ele é irrepreensível. Esse marido chamado Lei, ele é correto em absolutamente tudo. Ele é exigente, ele diz como as coisas têm que ser e as coisas precisam ser de acordo com aquilo que ele diz. Esse marido chamado Lei, quando ele é desobedecido, ele clama por justiça, para aqueles que desobedecem às suas ordens sejam imediatamente punidos. Agora pense você, minha irmã, pense você casada com um homem assim. Ele é justo, ele é honesto, ele é santo, ele é perfeito e perfeccionista. Você não pode errar, de jeito nenhum. Ao menor erro, ele exige a sua punição. Pense nisso. É esse tipo de casamento que Paulo está falando para a gente aqui no texto que nós lemos. Ele está dizendo, olha, nós éramos casados com essa pessoa, nós éramos casados com a lei. Nós vamos ver ao longo do capítulo 7, que Paulo vai chegar exatamente nessa definição. A lei é santa, a lei é justa e a lei é boa. Qual é o problema desse casamento? Não está nesse marido. Não tenha esse marido aqui como um marido mau, não. Ele é
perfeito e perfeccionista. O problema desse casamento é que esse cara é casado com uma mulher que é completamente desastrada. E aqui eu não estou falando mal das mulheres, acho que vocês estão entendendo isso. Estou falando de Paulo está imaginando aqui isso aqui. Pensa nessa mulher. Você, meu irmão, se coloque no lugar dela. Ela é completamente desastrada. Ela é limitada, ela não entende direito. Ela não consegue alcançar as expectativas desse marido perfeito, que é perfeccionista. Ela queima o arroz, ela não faz as suas atividades direito, ela o decepciona. E todas as vezes que ela quebra as regras ou que ela o decepciona, esse marido exige que ela seja punida por isso. Pense em estar em um casamento assim. Como que deve ser terrível, deve ser difícil estar em uma relação assim. Esse marido até ama essa esposa, mas ele não consegue ser diferente da sua natureza. É isso que Paulo está trazendo para a gente. Então ele diz, olha, por exemplo, verso 2, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério, mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Do que é que Paulo está falando? Paulo está aqui imaginando que nesse casamento surge um outro homem. Surge um homem que é também perfeito, que também é justo, que também é santo, que também é exigente, que também é perfeccionista. Só que tem uma diferença. Ao errar, ele não pune. Ao errar, ele não exige a condenação. Ele é gracioso. Ele ajuda nas dificuldades. Ele ajuda nas limitações. Ele é perdoador. Ele é misericordioso. Ele é benevolente. E essa mulher aqui, chamada humanidade, está encantada com esse outro homem. Porque ele é tão ou mais perfeito do que o seu marido lei. Porém, ele é maravilhoso. Ele é ajudador. Ele é consolador. Obviamente que nessa ilustração nós estamos falando do Senhor Jesus. Então Paulo levanta aqui um problema. Paulo diz assim, olha, essa mulher que está nesse casamento com o senhor lei, qual é o problema dela? Ela não pode se casar com esse outro senhor. Por quê? Porque ela está em um casamento. Ela não pode se divorciar. A única maneira dela entrar nesse outro casamento com esse outro homem é se o marido dela morrer. É interessante isso. E veja que essa é exatamente a condição que Paulo está descrevendo, a nossa condição. Nascemos casados com a lei, devemos obedecer à lei, a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, a lei é importante, mas o problema é que a lei ela não nos ajuda. A lei não é misericordiosa, a lei exige condenação. A lei não é amorosa, ela não tem que amar ninguém. A lei é a lei. A lei não é benevolente, a lei não é graciosa. Ela é santa, justa e boa, mas ela não ajuda, ela não nos ajuda nas nossas limitações, ela não nos ajuda nas nossas fraquezas, ela não nos perdoa. Não há perdão na lei. Esse é o ponto que Paulo está colocando aqui. E lembre-se, Paulo também está escrevendo isso daqui por causa da comunidade judaica que tinha dentro da igreja de Roma. Então Paulo está dizendo, olha, mas agora apareceu um outro homem, apareceu a possibilidade de um outro casamento. Só que o problema é que essa mulher está presa a esse casamento. E ela só pode se casar com esse outro homem se o marido dela morrer. E então, dentro dessa analogia, Paulo explica uma coisa maravilhosa para a gente. O que foi que Deus fez? Quando Deus olha para isso, Ele tem o seu filho que é perfeito, e a pergunta é, como que Deus resolve essa situação?
Talvez se fosse uma novela mexicana, o enredo seria assim: o marido, Lei, morreria num acidente ou alguma coisa assim, e então essa mulher estava livre para casar com esse novo homem. Ela então estaria num casamento perfeito. Mas será que foi isso que Deus fez? Será que Deus matou a lei? Olha que coisa interessante. Vamos ao texto? O texto diz assim, olha, verso 4. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo. Opa! Então, Deus matou a lei? Não. Deus acabou com a lei? Não. A lei não serve mais, a lei não tem mais nenhum tipo de serventia porque estamos no tempo da graça? Não, não foi isso que Deus fez. Percebam, eu vou ler de novo. Paulo diz, assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei. O que foi que Deus fez? Deus não matou a lei, Deus não acabou com a lei continua existindo, a lei continua operando, a lei continua valendo, a lei precisa ser obedecida, a lei está em vigência. É a lei de Deus, ela carrega as características de Deus, ela é eterna como Deus é, ela expressa a vontade santa de Deus. Quem morreu? A mulher morreu. Assim como no capítulo 6, Paulo diz que nós fomos livres da escravidão do pecado, não porque Deus matou o pecado, não porque Deus tirou o pecado do mundo, não fez isso. O que foi que Deus fez lá no capítulo 6 com os escravos do pecado? Paulo diz que nós fomos crucificados com Cristo e ressuscitamos em uma nova vida para servirmos a um novo Senhor. Então Deus, lá no capítulo 6, na analogia de Paulo, matou o escravo e o ressuscitou, colocando ele agora debaixo do senhorio de Jesus. Aqui, Deus faz a mesma coisa, Deus não destrói a lei, Deus não acaba com a lei. Deus mata a mulher, Deus nos matou para o poder da lei. É isso que Paulo está dizendo. E com a morte da mulher e a ressurreição dela, porque você morreu em Cristo e foi ressuscitado em Cristo, o velho casamento perdeu a sua validade. Agora nós podemos casar de novo com esse homem perfeito que é o Senhor Jesus. Estamos em uma nova aliança, estamos em um novo casamento, estamos em um novo relacionamento com Deus através do seu Santo Filho Jesus. Isso não é maravilhoso? Meu coração enche de alegria quando eu penso nessas coisas, naquilo que Deus fez. A lei continua sendo santa, a lei continua sendo boa, a lei continua sendo perfeita. Mas agora eu estou unido a Deus através do Filho perfeito dele. Eu continuo tendo dificuldades com a lei. Eu continuo tendo dificuldades. Mas agora existe esse meu Senhor, essa pessoa maravilhosa que é o Senhor Jesus, que me ajuda nas minhas fraquezas, que é compassivo, que tem bondade, que é misericordioso, que quando eu erro, não me condena, mas estende a mão para perdoar os meus pecados, que me incentiva a viver em santificação. Esse novo casamento, esse marido do novo casamento, ele é mais exigente do que o primeiro, mas a diferença é que ele é um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, um Deus de graça. É um novo relacionamento. Um novo relacionamento que você e eu somos convidados a participar dele. E tem mais um detalhe que Paulo coloca aqui pra gente. Paulo vai dizer assim, olha, como resultado desse novo casamento, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Verso 5. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós e a lei despertava esses desejos maus que produziam uma colheita de obras pecaminosas, como resultado era a morte. O que Paulo está dizendo? É que naquele antigo casamento, aqueles que se relacionam com Deus através da lei, eles são estéreis, eles não produzem bons frutos. Olha, isso é incrível.
Porque esperava-se ou pensa-se que ao se relacionar com Deus dentro de um casamento com a lei, se produza bons frutos. Paulo está dizendo que não. Que nesse casamento com a lei, aqueles que ainda estão casados com a lei, aqueles que ainda se relacionam com Deus através da lei, o que é produzido desse casamento, o filho que nasce desse casamento, não são bons frutos, são maus frutos, porque ao ser colocado diante da perfeição da lei, a nossa natureza humana, ela é despertada, ela é tentada a desobedecer a lei, gerando frutos maus. A lei diz, não cobiçará. E a gente cobiça. Então, qual é o resultado desse novo casamento? Daqueles que estão unidos a Jesus Cristo em uma nova relação com Deus. Paulo diz que os frutos agora são frutos que são bons frutos. Quando nós éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós e a lei despertava em nós todo desejo mau. É isso que ele diz. Mas unidos em Cristo, como resultado do novo casamento em Cristo, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Esse é o resultado. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, estando casados com a lei, nós não geramos resultados positivos. Eles nunca são para a glória de Deus. Quando nós estamos casados com a lei, os nossos frutos são para a nossa própria justificação e nós usamos eles para nos justificar diante de Deus. É o fariseu que ora de si para si e diz, Deus, eu te agradeço porque não sou como os demais homens, eu faço isso, faço aquilo outro. Ele está se relacionando com Deus dentro de um casamento com a lei e usando os frutos, os resultados desse relacionamento para se vangloriar, para se justificar diante de Deus. O problema é que isso gera uma frustração terrível no coração e não glória a Deus. O que acontece aqui nesse novo casamento, Paulo diz, é fruto para a glória de Deus. Verso 6, Paulo diz, agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. De novo, libertos da lei aqui é libertos de nos relacionar com Deus através de uma justificação própria pela lei. Não funciona. Então, somos libertos disso. Nós nos relacionamos com Deus através do nosso novo relacionamento em Jesus Cristo. Pastor, então você está dizendo que não precisa mais da lei, a lei não é mais importante, não deve ser obedecida. Se você for por esse caminho, isso é pecado, porque Deus não acabou com a lei, Deus não destruiu a lei continua valendo. A lei continua a precisar ser obedecida. A lei continua existindo. Só que nós não nos relacionamos com Deus através dela. Nós nos relacionamos com Deus através da nossa união com Cristo Jesus. E acredite, em Cristo Jesus as coisas não ficam mais fáceis, as coisas ficam mais difíceis. Mas acontece que em Cristo Jesus nós conseguimos viver para a glória de Deus, ser aceitos por Deus e uma nova vida com Deus. Nós conseguimos agradar a Deus dentro desse novo casamento. É isso que a gente precisa entender. Então Paulo conclui, podemos agora servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Meu irmão, viver no Espírito é muito mais difícil. É muito mais desafiador. Muito mais. Porque antes, quando você e eu vivíamos na letra da lei, nós observávamos aquilo que a lei dizia. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças, a partir das bem-aventuranças ali, toda aquela parte que Jesus trata da lei de Deus, Jesus ali ele está dizendo, quando ele diz assim, olha, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus está falando que a relação que o povo de Israel, os judeus, os líderes judeus do seu tempo tinham com Deus, era através da letra da lei e eles torciam a letra da lei. Então quem vive através da letra da lei pode criar
procurar brechas na lei de Deus, para justificar os seus próprios pecados, para justificar a sua falta de fruto. Mas quem vive pelo Espírito não pode. Porque o Espírito controla todas as coisas. O Espírito nos leva a uma nova vida, a uma vida completa para a glória de Deus. Onde nós vivemos não a partir da carne, mas a partir daquilo que o Espírito nos conduz a viver. Guiados pelo Espírito de Deus. Eu quero, aqui para a gente concluir, fazer um desafio para você, uma pergunta. Você se relaciona com Deus a partir da lei ou a partir de Jesus Cristo? De novo, tem gente aqui que está entendendo que eu estou indo contra a lei. Você está entendendo completamente errado. A lei continua valendo. A lei é a lei de Deus. Ela é perfeita, santa, justa. Ela é boa. Mas existe alguém que é mais excelente do que a lei, que é o seu legislador, aquele que a criou. A lei não tem misericórdia, ela não pode ter misericórdia de ninguém. Ela precisa ser usada a partir da justiça. A lei exige a execução da justiça. E todos aqueles que não se relacionam com Deus, a partir de Jesus, encontrarão a justiça que a lei exige sobre ele. Todos aqueles que não nasceram de novo, continuam em um relacionamento com Deus, através da lei. E a evidência disso é uma tentativa de se auto-justificar diante de Deus. E essa autojustificação, essa vida de autojustificação diante de Deus é sempre uma vida de frustração, porque você nunca consegue atingir, você nunca consegue chegar lá, você nunca consegue gerar frutos, você vive uma decepção eterna. Mas em Cristo Jesus, que vai ser mais exigente do que a lei, que vai exigir santidade, que vai exigir compromisso, fidelidade, obediência. Porém, quando você não conseguir atingir essas coisas, Ele te ajuda, Ele te perdoa, Ele coloca o ombro do lado, Ele ajuda você a agradar a Deus, a se desenvolver na fé. Ele exige mais ajuda, Ele exige mais consola, Ele exige mais perdoa, Ele exige mais edifica. Em qual relacionamento você está? Como você tem se relacionado com Deus? Esse é o desafio que eu quero trazer para você e orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido e santo, a Tua lei é perfeita, santa, justa e boa. O problema não é ela, o problema somos nós. Somos imperfeitos, pecadores, limitados, que ofendemos a Sua santa lei. Mas o Senhor, por misericórdia e graça, nos colocou e nos uniu em um novo relacionamento em Cristo Jesus, Teu santo Filho, aquele que é perfeito. Agora, Senhor, nos ajude a vivermos para a Sua glória, unidos nesse novo relacionamento. Ajude o meu irmão, a minha irmã, Senhor, que tem caído, levantado, caído novamente. Esse que está pensando em desistir da fé, porque já perdeu as contas de quantas vezes caiu e levantou. Senhor, ajuda ele a entender que há graça em Jesus, que há perdão, que há liberdade, enfim, que há um novo relacionamento em Cristo para agradar o Senhor. Abençoe de forma poderosa e extraordinária, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Querido irmão, irmã, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus por esse tempo, por esse momento. Quero desafiar você, fazer um convite especial a você. Coloque aqui embaixo o lugar de onde você está nos assistindo. Seja bem-vindo. Coloque aqui embaixo nos comentários de onde você está nos acompanhando, a sua oração, mande o seu abraço. A gente sempre lê os comentários.
tá bom? E quero desafiar você também a continuar uma parceria que a gente traz de 2023 agora para 2024. Você é um parceiro desse programa? Você já é um amigo da missão? Se você ainda não é, se inscreva agora. Entra aí no link, no site, para que você possa ser um parceiro desse programa. É sempre uma bênção, você nos ajuda muito. E não esqueça de compartilhar esse vídeo e para que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Deus abençoe o seu coração, a sua vida. Até semana que vem, até terça-feira, nesse mesmo horário, aqui nesse canal no YouTube da TV Viva Promessa, onde nós podemos continuar compartilhando mais da palavra de Deus. Um forte abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser.